que alegria podermos mais uma vez iniciar mais uma jornada devocional. Esse grande desafio depois de passarmos o mês de abril refletindo acerca da doutrina do Espírito Santo em si, do ponto de vista prático, a verdade bíblica da presença de Deus, verdade bíblica da companhia de Deus, depois de refletirmos acerca de quem Deus é, e nós fizemos isso com coração cheio de temor e de reverência, ainda assim com toda ousadia e confiança, nós nos aproximamos da sarça ardente que é a revelação bíblica de quem Deus é, e foi tão reveladora na nossa jornada essa oportunidade que nós tivemos de refletir profundamente mesmo, com a ajuda aí dos mestres, professores, né? Tantos textos importantes aos quais aí a gente dedicou algum tempo, pudemos meditar e ganhamos tanto. Então essa jornada Anseio, ela vem agora na esteira da nossa busca por Deus, porque o que nós temos aprendido, a gente só vive o verdadeiro autoconhecimento quando nós nos aproximamos de Deus. Somente na presença de Deus a gente tem a oportunidade de olharmos para o espelho que é a palavra de Deus, e aí a gente se vê. Grande desafio, irmãos. Por isso, queria aqui dar as boas-vindas à jornada Anseio. Sejam então bem-vindos à jornada Anseio. Eu vou fazer com vocês aqui, vamos cobrir, né, a primeira semana da jornada, os primeiros 7 dias, do dia 1 até o dia 7. Esse é o nosso objetivo hoje aqui. Você que é um peregrino que avança aí pela estrada do deserto da vida, essa terra árida, essa terra seca que é o mundo em que vivemos aqui no século 21, em meio à sequidão, à aridez do deserto que nos cerca. Nós estamos sedentos pela presença de Deus. Queria começar aqui com vocês falando um pouquinho sobre a ideia, o conceito de anseio em si. Toda essa jornada foi desenvolvida ao redor do conceito hebraico. Então parte, é lógico, dos salmos. Vai ser uma jornada e a gente vai passear ali por alguns salmos muito importantes, né? Começando do Salmo 42 e do Salmo 63. São os dois salmos mais importantes do mês. Nós vamos conhecê-los melhor, né? O Salmo 42 e o Salmo 63. O conceito de anseio, ele vem da palavra hebraica tarog. É a palavra hebraica que descreve o anseio de uma corça pelas correntes de água. Então, é aquilo que move o ser da corça, faz com que a corça se dirija às correntes de águas. Então, é uma imagem poderosa que evoca realmente a necessidade vital e urgente. É questão de vida ou de morte. Se não nos movermos rapidamente no sentido das águas para saciarmos a nossa sede, estamos condenados. É uma questão de vida ou de morte, não é luxo. Não, a gente precisa beber das águas que vêm ali dos mananciais de água viva, da presença do Senhor, ou definharemos. O termo hebraico, ele captura exatamente a essência do desejo humano por Deus de uma maneira visceral e profundamente enraizada nas necessidades humanas fundamentais. A gente fala de anseio, vamos associando as palavras e vamos usando as palavras, e elas vão se desgastando e vão ficando ali todas iguais, como se fossem sinônimos, palavras sinônimas ali umas das outras, que anseio fosse um mero desejo, uma mera vontade. Mas não, o que a Bíblia chama de anseio, ela liga a essa imagem do desejo humano mais essencial, que se revela ali de uma maneira visceral e completamente enraizada lá nas necessidades humanas mais fundamentais. O nosso desejo por Deus é uma sede profunda. É isso que o salmista fala, e a partir disso, de que há em mim, há em você, há em cada um de nós uma sede profundamente enraizada
nas nossas necessidades mais básicas. E essa sede em nós é o poder que Deus colocou em mim e em você, que vai nos mover diretamente para o coração dele, que vai nos mover diretamente para a presença dele, vai nos mover diretamente para ele, para o reino dele, para a vida dele, irmãos. E essa é uma boa notícia. A gente começa com essa ótima notícia, que Deus, ao criar você, ao criar a mim, a todos nós, Ele colocou dentro de nós essa necessidade. E Ele não cria nenhuma necessidade sem que haja a provisão, não é mesmo? Para toda sede que existe nesse mundo, irmãos, existe uma água correspondente. Para toda fome que existe nesse mundo, existe um alimento correspondente. Para toda necessidade nesse mundo, irmãos, toda necessidade desse mundo, existe uma satisfação correspondente. Por isso, para essa sede primordial, essencial, essa sede fundamental do seu ser, é claro que existe. Essa é a lógica quando a gente olha para a criação. É assim que é. Então, se existe em nós uma sede que nada nesse mundo, nenhuma água desse mundo pode satisfazer, é evidente que essa água existe. A questão é que essa sede, ela diz mais sobre quem eu sou, sobre quem nós somos, do que é a humanidade. Nós fomos criados para mais. Como C.S. Lewis diz, a gente foi criado para um outro mundo. É uma sede que a gente tem que nos leva direto para Deus mesmo. A gente consegue levantar os olhos para além do horizonte e caminharmos no sentido e na direção dos mananciais de água viva para saciarmos a sede da nossa alma. Então, a gente começa com essa constatação, a gente começa com essa verdade profunda de que há em nós essa necessidade de Deus, essa sede, e isso explica quase tudo, né? Eu ia falar tudo, mas explica quase tudo de quem você é, de quem eu sou, de quem nós somos. Explica o nosso coração inquieto, né? O cor inquietum ao qual o Agostinho se referia, que vaga cansado enquanto não repousa ou repousar em Deus. O grande desafio da jornada, nosso maior desafio aqui, a gente já estabelece, e a meta para esse mês é dupla. A gente precisa resolver algumas confusões, eu acho que é mais isso, é desfazermos confusões, assim como aconteceu no mês passado, e o grande objetivo era desfazer aquelas confusões que a gente vai criando ao termos de Deus, ideias vagas de quem Ele é. Uma ideia errada de quem Deus é, ela vai resultar em uma prática errada, em uma vida errada, em uma fé equivocada, em desvio de fé. Então a gente precisa corrigir, foi o que a gente fez mês passado. Mais uma vez nós vamos fazer isso agora no que diz respeito a nós. Uma ideia errada de quem nós somos também conduz a uma prática errada, a uma vida errada, a uma fé errada. Então a gente precisa corrigir, né? A visão que nós temos do ser humano, aquilo que a gente chama de antropologia, né? O que o ser humano é, essa maneira de entender quem somos. Se nós dermos atenção, dermos ouvidos à voz do século, nós vamos comprometer de verdade o melhor da fé cristã. A gente precisa de uma visão bíblica desesperadamente, irmãos, porque a visão secular, a visão que vem lá de fora, que quer dizer o que é o ser humano, o que nós somos, essa que a gente aprende em tudo que a gente lê, ouve, assiste, aprende lá fora, é uma visão distorcida do que o ser humano é uma visão que vai trabalhar no sentido de reduzir, sempre reduzir o que o ser humano é e reduzir a experiência de vida do ser humano. Então a gente precisa se libertar, conhecendo o que a Bíblia diz acerca da condição humana, do ser humano, é conhecer a verdade e experimentarmos a verdadeira liberdade. Então a primeira parte do desafio desse mês tem a ver com entendermos de verdade a razão do nosso coração inquieto, a explicação para ele. A principal explicação para o nosso coração inquieto não está na simples constatação de tudo aquilo que a gente sente falta, né? Não é simplesmente porque eu tenho pouco ou eu não tenho que eu saio buscando.
mas na estranha necessidade, no poderoso impulso que nos move no sentido de ter e ser o que não temos e não somos. O que é estranho, irmãos, em nós, não é o fato de nós não termos as coisas. O que é diferente em nós é esse impulso, essa força que move o coração humano no sentido de ter o que ele não tem. Então, não é o fato de não ter, é o impulso no sentido de alcançar, de encontrar. Quem falou que vai ter? Quem falou que ele vai encontrar? Mas o ser humano, ele anseia por mais. Ele anseia por mais e pronto, né? Por exemplo, a nossa questão com a morte. O problema que a gente tem com a morte não é o fato de que nós somos mortais, simplesmente. Bem que a gente podia ser como os outros animais ou os outros seres vivos que vivem natural e simplesmente apenas para morrer. É assim, eles não têm problema com a morte. Não é? Você entende? Mas nós não somos assim. Somos mortais que anseiam pela eternidade. O problema não é a nossa mortalidade em si, porque os outros animais não têm problema com isso, entende? Tanto que as pessoas querem realmente reduzir o ser humano como se o ser humano fosse só um animal. Um animal mais inteligente, mas é um animal, é só isso. Porque a gente tem esse anseio, né? Esse impulso dentro de nós, esse desejo enraizado nas nossas necessidades mais profundas pela eternidade. Quem falou de eternidade? De onde vieram esses rumores, irmãos? Entende como isso é estranho? Isso é diferente. Isso nos coloca numa outra posição mesmo. Isso aponta para a realidade apresentada na palavra de Deus, essa realidade do lugar especial da humanidade na criação. A gente não tem dificuldade com a transitoriedade porque as coisas são breves e tudo que é bom dura muito pouquinho. Não é isso. A gente sofre porque a gente tem um inquietante anseio pela permanência e pela continuidade. A gente deseja ardentemente ser e ter para sempre, não é? A questão das nossas imperfeições, das nossas incompletudes também, não são um problema em si. A gente sofre mesmo porque a gente deseja a plenitude. A gente sofre porque a gente deseja perfeição. A gente sofre porque a gente deseja eternidade. A gente nunca vai se conformar. Nós nunca vamos nos conformar com a incompletude, com as nossas imperfeições, porque a gente deseja plenitude, a gente deseja, anseia profundamente, e esses anseios estão enraizados tão profundamente em nós, e a gente não consegue negar isso, não dá. Se a gente nega, a gente já está perdendo. Entende? Então, os seus anseios, eles dizem muito, muito. A gente começa assim essa jornada. O grande desafio, então, é entendermos que a razão do nosso coração inquieto, e a gente está fazendo isso, esse é o objetivo, mudar a forma como você encara os seus anseios, perceber neles o dedo criativo do Senhor, do teu Criador, né? A genialidade do Senhor, perceber nos seus anseios profundos que eles existem mesmo para te levar, né? Esse é o segundo ponto, que os anseios que os nossos desejos não são maus em si mesmos, por si mesmos. Pelo contrário, os nossos desejos fazem parte da boa criação de Deus e eles existem em mim, eles existem em você. Os nossos desejos existem porque eles foram criados por Deus. Eles são essa força dentro de nós, aqueles polos, né? É o polo negativo que nos atrai ao polo positivo da presença de Deus. Nós somos atraídos, irmãos, isso é lindo demais. Então, os nossos anseios, enraizados nas nossas necessidades mais profundas, nos atraem à presença de Deus, nos levam à presença de Deus. Isso é poderoso, isso é maravilhoso, saber que os seus desejos são essa força que vai conduzir você direto para o coração de Deus, né? O Larry Crabb, ele fala isso no livro que nós estamos lendo esse mês, Viciados em Si Mesmos. Ele fala como nossos desejos são o caminho mais rápido para chegarmos em Deus, para
irmos até Deus. Mas normalmente os nossos desejos, eles são vistos como essa força que nos leva para longe de Deus, né? Os nossos desejos só servem para nos afastar de Deus. Os nossos desejos só servem para nos fazer pecar. Os nossos desejos só servem para nos levar a uma vida de vícios, né? De comportamentos destrutivos, uma vida egoísta, egocentrada. A gente precisa entender exatamente, não dá para brigar contra o desejo, não dá para lutar. Ninguém vence os desejos, ninguém vence. A vontade sempre se dobra. E é por isso que a gente vai aprofundar esse entendimento. Tem a ver com a maneira como o Espírito Santo quer comunicar a verdade bíblica ao seu coração. Então é assim que a gente começa essa nossa trilha. Que alegria saber, como salmista, assim que a gente começa o dia 1 aqui, é o Senhor que me sonda, é o Senhor que me conhece. Ele sabe quando eu me sento, quando eu me levanto. De longe, Ele percebe os meus pensamentos. Aleluia, né? Os versículos 1 e 2 do Salmo 139. Depois os versículos 13 e 14. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo assombroso e admirável. Aleluia, as tuas obras são maravilhosas, eu sei disso muito bem. O Senhor me teceu de uma forma assombrosamente admirável. É o Senhor que me sonda e me conhece. É saber que o Senhor nos criou, nos desenhou, a imagem do Senhor, então, esculpindo o seu ser de dentro para fora. De dentro para fora. Complexidade do que o ser humano é. Né? E o pecado, ele sempre vai trabalhar no sentido de reduzir, sempre reduzindo. Ele sempre quer distorcer a criação. A obra do inimigo sempre é destruir a criação de Deus. Mas a criação de Deus na humanidade, irmãos, é algo extraordinário. É o que o salmista fala aqui, né? O Davi, ele fala: é só o Senhor que me sonda, é só o Senhor que me conhece. É linda a forma como ele apresenta a onisciência de Deus no Salmo. A forma como Deus conhece o ser humano, a forma como Deus está atento, a forma como Deus olha, o olhar atento e cuidadoso de Deus para com o ser humano. O salmista está dizendo: é o Senhor que me vê, mas me vê de uma forma muito completa. O Senhor me vê de dentro para fora. O Senhor, mesmo longe, penetra os meus pensamentos. Aí ele fala dos caminhos, né? O sentar, o levantar, trabalho e o descanso e o sono. É o Senhor que sabe, é o Senhor que conhece e Ele esquadrinha o caminho. Deus conhece os seus caminhos, mas não por aquilo que você faz. Deus conhece as suas decisões, as suas escolhas na raiz, irmãos. Isso é maravilhoso demais. Deus conhece os seus desejos. Deus conhece a fonte. Ele te vê lá de dentro. Isso é maravilhoso. É isso que o salmista está falando. É assim que ele começa dizendo, é assim que a gente começa a nossa jornada. A gente precisa descer às profundezas também. Esse é o convite que Deus faz. Esse é o convite, porque a gente está acostumado, irmãos, a viver na superfície. A maior mentira do diabo, né? Que a vida está na superfície, que a gente deve ficar na superfície. Né? Quantas vezes Jesus falou acerca disso? Deus, quando fala ao seu povo no Antigo Testamento, ele sempre dizia, vocês julgam, né? Ele falou para Samuel, por exemplo, você julga como homem, você olha só para a aparência. Eu não olho a aparência, eu conheço o homem, eu conheço o coração. Né? Ele fala, não são esses aí, falando dos irmãos de Davi, né? Todos altos, todos aparentemente perfeitos para serem reis, os reis de Israel, os líderes de Israel. E Deus fala, eu não gosto deles nesse sentido, não aprovo. Né? Eu já escolhi, e a pessoa que eu escolhi porque eu julgo por dentro. Eu faço a análise mais criteriosa. Essa sondagem é essa investigação criteriosa. Ou seja, porque a gente às vezes julga as pessoas pelos atos,
pela aparência. A gente não pode julgar uma pessoa só por um ato, né? A gente às vezes desconsidera tudo que a pessoa faz, porque ela tropeça uma vez, mas Deus não é assim. Deus nos vê e Ele conhece os nossos atos a partir da raiz. Começa nos pensamentos, irmãos, nos desejos. Eu esquadrinho os seus caminhos. Isso é maravilhoso. Esse é o convite do Espírito Santo para você hoje, no início dessa jornada, meu irmão, minha irmã. Ele está falando, vem para as profundezas da vida, vem para as profundezas do ser. A vida não acontece na superfície, né? O que acontece na superfície é só um reflexo, irmãos. Sabe a ponta do iceberg? É bem isso mesmo. A verdadeira vida acontece no interior, é no profundo, é na vida profunda, é no ser profundo. Só que a nossa cultura, ela diz o contrário, né? A nossa cultura afirma que a vida só acontece no plano superficial. Por isso que a gente está sempre com pressa, sempre muito ocupados. A gente nunca tem tempo para aprofundar nada. Os nossos relacionamentos são superficiais. As nossas experiências são superficiais. Meus irmãos, a nossa devoção é superficial. As nossas orações são superficiais. A forma como a gente lida com a fé é superficial. Misericórdia, que Deus nos defenda disso. Não é mesmo? É disso que a gente está falando. Esse é o lugar de onde o Senhor quer nos libertar, irmãos. É ir mais profundo. As pessoas falam, não perca tempo, não, né? A vida acontece na superfície. Ir mais profundo é muito trabalhoso, doloroso. Não faça isso. Você vai sofrer. Você vai partir o seu coração. Né? Vai exigir muito tempo. Vai exigir muita atenção. Vai exigir muita energia. E você não está disposto a entregar tudo isso. Por quê? Porque você não tem tempo. Você não tem energia sobrando, né? Afinal de contas, você tem tanta atenção assim para dar. Você está tão ocupado, tão ocupada. Irmãos, a gente vai perdendo a vida. A gente vai perdendo a alma. Nós vamos conversar sobre isso nessa jornada. É assim que a humanidade caminha, né? E a gente vai vendo isso. A gente nunca teve tão na superfície, irmãos. É a vida da vitrine, né? Existe mais superficialidade, né, que a vida que a gente vive aqui nas redes sociais, irmãos. É uma vida que basta uma selfie, né? Uma selfie, uma hashtag, né, um emoji. E a gente descreve rapidamente quem nós somos. Um emoji descreve rapidamente o que eu estou sentindo, irmãos. Eu estou me sentindo assim, aí você coloca um emoji. Que superficialidade. É claro que isso não está certo, irmãos. Embora essa vida na superfície seja cada vez mais fácil de descrever, a gente descreve assim, tô assado, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente vai, né, a nossa cultura está se especializando, né, em se apresentar assim, com base no que a gente apresenta no exterior. Embora seja cada vez mais fácil descrever quem você é, o que você está sentindo, está cada vez mais difícil entender a vida, não é mesmo? A vida vai ficando cada vez mais incompreensível e inexplicável. Mesmo com os avanços tecnológicos, os avanços sociais, os avanços culturais até. É claro que a gente não nega os avanços. A gente sente que a humanidade nunca esteve tão perdida, tão confusa, irmãos. Nunca houve uma geração tão confusa como a nossa. Nunca houve. A gente percebe isso assim, a olho nu. A gente não precisa de uma ferramenta para ampliar a nossa percepção. Não precisa. É só você olhar para o lado. Você olha para as crianças, né? Começando das crianças. A gente percebe confusão. Crianças perdidas. A gente olha para os casais, estão perdidos. A gente olha adolescentes, né? Adolescente já é complicado. Todo mundo já passou por isso, né? Mas nunca houve uma geração de adolescentes tão confusa, irmãos. Adultos, né? Idosos, nunca houve. Que o Senhor tenha misericórdia.
mesmo. O Espírito Santo está chamando. Não endureça o seu coração se você ouve o convite do Espírito Santo. É momento, irmãos, é momento de nós atendermos o clamor do Espírito e aprofundarmos a vida. Aprofundarmos. É realmente abrir mão da superfície e atendermos o convite, irmos profundo. Profundo. Amém? Esse é o convite que ele faz, né? Esse Deus que criou você, ele que é o artista, ele que é o designer, né? Foi ele que projetou, ele te conhece, só ele te conhece. Por isso que é ele que faz essa observação profunda. É só com uma sonda. Ninguém jamais vai te ver, ninguém jamais vai entender você, nem você mesmo, nem você mesma vai conseguir compreender a si mesmo sem a companhia do Criador. A gente precisa dele, né? Então a gente não faz esse movimento porque seria loucura mesmo a gente ir para dentro do ser, para a vida profunda, sem o Criador, sem a companhia, sem a orientação, sem a direção do Criador. Seria loucura mesmo. É melhor fugir. Sem ele é melhor fugir. Fazer essa viagem para dentro sozinhos, irmãos, é autodestruição. Então não é isso. A gente precisa mesmo da companhia do Senhor. Então nós não estamos sozinhos. A gente começa clamando. A gente pede mesmo: Senhor, sonda-me. Senhor, conhece. É o Senhor que me conhece. É o Senhor que sabe. É o Senhor. Vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. De dentro para fora, Senhor. De dentro para fora. Eu quero viver a grande transformação. Eu quero viver a grande transformação, Senhor. Amém. Seja sensível. E desça às regiões subterrâneas da vida. Ele quer que você saiba que a vida da superfície não é a vida verdadeira. Não é que ela é falsa. Não é que a vida da superfície é falsa. Não é isso. É que é apenas a projeção. É uma projeção da vida mais profunda e da vida mais ampla da alma. Então a vida do Marcos, né, não é isso aqui que vocês veem, que eu olho para o espelho e vejo. A vida, essa vida aqui, ó, o sorriso que eu esboço, ele acontece aqui dentro. É uma expressão do ser interior, né? As minhas lágrimas. Entende? A vida verdadeira acontece lá dentro. E o Espírito Santo está fazendo esse convite. Que a vida mais ampla é a vida interior, irmãos. Sejamos sensíveis e atendamos então o convite às profundezas da vida, às regiões subterrâneas da vida, né? Então a gente vai falar muito sobre alma. Nós vamos falar muito sobre a alma. O que a Bíblia quer dizer quando ela fala sobre a constituição humana, né? E quando ela chama o homem de alma, quando ela chama o ser humano de alma, o que a Bíblia está dizendo? A gente vai pensar bastante sobre isso, né? E a gente vai falar também sobre coração, que a jornada da vida interior, ela não é só essa vida que vai para as camadas subterrâneas, né? Vai indo cada vez mais para o subterrâneo, para a vida profunda. É a vida que nos leva para o centro. Então, diferente da alma, que fala sobre a questão da profundidade da vida, o coração trata da centralidade. Onde é o centro da vida? O coração, irmãos. Sempre que a Bíblia fala sobre coração, ela está se referindo ao centro de comando da vida. Esse vai ser o desafio. O Espírito Santo quer que você vá ao centro, o centro da vida,
não as regiões exteriores, né? Mas ao centro. A vida procede do centro. Se tem uma coisa que você precisa fazer, se tem uma coisa, a mais importante, irmãos, qual é a nossa tarefa mais importante? É guardarmos o coração, porque dele procedem as saídas da vida, entende? É o centro de controle. É do coração, irmãos, que procede a vida exterior. Então, os nossos caminhos, as nossas escolhas, as nossas decisões, os nossos hábitos, os nossos vícios, os nossos hábitos destrutivos. Entende? A nossa vida é egocentrada, egoísmo. Não dá para vencer isso de fora para dentro. Não dá para você impor com normas, né? Você nunca vai, você sempre vai fracassar. Precisa acontecer lá dentro. A verdadeira vida acontece dentro. O Espírito Santo está convidando você para essa jornada, irmãos. Essa jornada interior. Né? Aí os dias 2, aí tá assim, né? Dia 2 e dia 3, eu não vou ler aqui, só quero falar com vocês que o dia 2, então, vai fazer esse convite para a alma, né? E vai trabalhar aqui com a ideia da palavra hebraica, nefesh. Nossa, que desafiador, que coisa linda. Como é maravilhosa a palavra de Deus. Né? O que é o ser humano? Né? Começando ali no Salmo 8, o que é o ser humano? Quando a gente contempla, a gente olha para a criação de Deus, né? E mesmo quando a gente considera o ser humano do ponto de vista exterior, né? Isso que vocês estão vendo aqui, isso que vocês veem, só isso, né? Isso aqui, ó. O Marcos, como vocês veem, é algo tão pequeno. Do ponto de vista da criação, é algo tão pequeno. Olha para os céus, para as estrelas. Olha a grandeza de tudo. Olha pro tempo, para a história. O que é essa vida que a gente cobre aqui com 60, 70, 80, 90 e a canseira e enfado, né? Nós somos tão pouco, tão pouco, tão pouco. E no meio de tantas outras pessoas, quem somos nós, irmãos? Nós somos tão pequenos, não é mesmo? No entanto, dentro de nós existe uma força tão grande. Existe um anseio tão grande. Nós desejamos tanto, irmãos. Nós somos tão pequenos, mas ainda assim, lá do nosso interior, a gente anseia. A gente anseia pela eternidade. A gente anseia pela grandeza. A gente anseia pela perfeição. A gente anseia, irmãos, pela completude. Entende? Então, a razão, né, do coração inquieto, essa inquietação, ela diz muito acerca de quem nós somos, né? De verdade. E o Salmo 8, ele faz essa avaliação. Quem somos a partir do que se vê exteriormente e quem somos a partir do instante em que a gente vê de dentro, né? De dentro para fora. Como criação de Deus, como obra-prima da criação de Deus. O Senhor nos criou assim, tão pequenos, até menor, né? Menor que os seres celestiais, quase ali como todos os outros animais. No entanto, Ele nos coroou com glória e com honra. Nos tornou assim receptáculo da imagem de Deus, da glória de Deus. Nos coroou com glória e com honra, irmãos. Então, desde o princípio, assim, essa tensão, né, que existe no coração, no interior de cada um de nós, esse conflito que separa dentre os seres humanos, né, que leva os seres humanos nessa busca de não se conformar com a morte, de não se conformar com a vida
somente material, do ponto de vista só material. Eu não sou só mais uma coisa, sabe? Essa potência que vem de dentro de nós, que faz com que a gente erga os olhos para além disso, né? Fala, não, mas peraí, não é só isso. Não pode ser, né? No dia 2 aqui, a gente vai ver que esse conflito interior dividiu o mundo em 3 grupos de pessoas. Primeiro, existem aquelas pessoas que são as materialistas, né? Gente, isso sempre aconteceu, né? Desde que a humanidade é a humanidade, sempre houve gente materialista. Mesmo antes do materialismo, do ponto de vista histórico, cultural, sempre houve aquelas pessoas que disseram, não, é só isso, é só isso. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos e pronto. Sempre houve aquelas pessoas que reduziram a vida humana ao que é meramente material, né? Aquilo que os sentidos podem perceber. Sempre houve. Essa visão materialista, né, do ser humano sempre reduz o ser humano, a vida humana, fazendo calar esse anseio por mais. Fazendo calar esse anseio por mais. Um esforço enorme, irmãos. Então, e a gente vive hoje, né? Hoje é muito pior, porque a gente vive numa sociedade materialista. O tempo todo é uma força para sufocar os seus anseios profundos. Para você se contentar com pouco, né? Com esse pouco. Com as coisas materiais. É só isso. Aproveita que é só isso. Ninguém te vê profundamente. Então coloca a sua máscara. O que importa é colocar a máscara e sair por aí, porque ninguém te vê de verdade. Ninguém vai querer dar atenção a quem você é de verdade. Então é só essa fantasia da vida da superfície. Isso é terrível, irmãos. É claro que isso termina mal. Isso termina mal. Esse é um caminho para o desespero mesmo, para o tormento. Entende? Tentar evitar os nossos anseios profundos, fazendo calar essa força enraizada nas nossas necessidades mais essenciais, irmãos. É loucura, é loucura. É por isso que a humanidade está assim. O segundo grupo sempre existiu, o grupo daquelas pessoas que enxergam a alma, né? O ser humano como algo mais, né? Os gregos lá atrás, eles entendiam a alma, eles chamavam de psique, né? E eles entendiam o ser humano, mas o problema deles, não só dos gregos, mas dos religiosos de um modo geral, é que eles fazem uma divisão, né? Transforma o ser humano em algo assim, constituído de 2 naturezas, uma material e uma espiritual, e elas são paralelas. Então o homem tem a alma e tem o corpo. Os gregos pensavam assim, mas não é só os gregos não. A religião de um modo geral sempre pensou assim. Então é uma coisa que está na matriz do pensamento humano, de dividir, né? O dualismo, de falar eu sou uma coisa e sou uma outra também. E essas coisas andam juntas, né? E um dia a alma vai se libertar do corpo. Um dia a gente vai ser livre do corpo, porque o corpo é algo ruim. O corpo está ligado a essa questão da vida passageira, né? Daquilo que é efêmero e transitório. Mas a alma não. Então, o problema é que isso também é um problema, porque essa forma de enxergar as nossas naturezas como separadas uma da outra, irmãos, não resolve o conflito. A gente continua com o coração inquieto, né? É algo terrível também. Dualismo, embora seja melhor, né, entre aspas, que o materialismo, ele também não resolve. Existe o terceiro grupo, irmãos. Esses sim são o grupo dos bem-aventurados. Lá no Salmo 1, sabe, os bem-aventurados, Macários ali, os bem-aventurados, aqueles que foram iluminados pela palavra de Deus, aqueles que receberam a revelação especial de Deus por meio da palavra, compreensão bíblica da palavra hebraica nefesh, né? Destaca ali a visão integrada do ser humano. A Bíblia, irmãos,
ela não é dualista. Surpreendentemente, né? Não existe esse conflito entre a alma e o corpo, entre o que é espiritual e o que é natural. Não existe isso. Isso é falso. O conflito não está aí. A verdadeira guerra não acontece aí. E a gente às vezes fica confuso e a gente precisa lidar com isso. O verdadeiro conflito, irmãos, acontece no coração. No coração. Existe sim um conflito, mas não é um conflito entre aquilo que é a alma e o que o corpo é. Não é um conflito entre aquilo que é material e aquilo que é espiritual. Existe um conflito, irmãos, pelos nossos desejos. Existe um conflito no nosso coração pela lealdade, a lealdade do nosso coração. Aí que está a guerra. É aí que está a guerra. E a gente precisa entender isso, né? E nós vamos caminhar nesse sentido. Né? A Bíblia fala que o ser humano é um todo. Né? Quando a Bíblia fala lá em Gênesis 2, no versículo 7, né, que Deus cria o homem do pó da terra, sopra no homem, sopra o fôlego no homem, e o homem se torna Nefesh Hayah. Nefesh Hayah. O homem se torna, né, nas traduções antigas era uma alma vivente. O homem se torna alma. Quando Deus sopra o corpo, o animal não é só um animal, ele se torna um ser completo. Entende? Então quando a Bíblia fala de alma, está falando do ser humano completo. Do ser humano depois do upgrade. Entende? Foi um upgrade, irmãos. A gente se tornou muito mais. É transcendência. A alma humana é algo que coloca o ser humano em outra dimensão de experiência de vida. Esse é o ponto aqui. Então, quando a Bíblia fala de alma, e a gente vai lidar com a alma esse mês, a gente vai entender como sendo a vida mais ampla. Não dividir a alma daquilo que a alma briga com a carne. Não, isso não é verdade. Quando a gente vê lá em Gálatas, em Coríntios, né, sobre carne, lá não é isso. Carne é natureza pecaminosa. Gálatas lá não é um conflito entre o corpo e a alma. Não é isso. É um conflito pela lealdade do nosso coração. É uma guerra pela nossa vontade. O que está em jogo é a vontade. Os desejos que ocupam os nossos pensamentos, as nossas emoções e que nos levam à vontade. Entende? Aquilo que inclina o nosso coração. Por isso, é esse desafio, né? No dia 3, a gente fala do coração. É o convite a descer ao coração, mesma coisa, ao centro da totalidade do ser, irmãos. Grande desafio. A gente começa aqui também, volta para o Salmo 139, né? Entendendo que o Senhor criou o íntimo do ser. Lá, o Senhor nos teceu, né? Um artista, um artesão, no ventre da mãe. Essa constatação, né, da genialidade, né, do Senhor. O convite para descermos ao coração. E sempre que a Bíblia fala de coração, irmãos, ela está dizendo, isso acontece tanto, né? O coração não é o órgão físico, é claro que não. Quando a Bíblia fala do coração, ela sempre está dizendo, do ponto de vista figurado, sempre apontando para o centro da totalidade do ser. Não é, mais uma vez, aqui o importante do dia 3 é a gente entender que o conflito não é entre emoção e razão. Isso também é bobagem. Isso também é enganoso. Não existe um conflito entre razão e emoção. É por isso que a gente anda a humanidade está toda quebrada aí. Ou ela é emocional, ou ela é racional, ou ela está lá no meio da briga. Mas não é isso. O ser humano é um todo. O ser humano é integral. O coração é o lugar em nós que reúne a nossa razão, as nossas emoções e a nossa vontade. Concilia tudo isso. O coração, então, é o centro do ser.
É onde o coração unifica, irmãos, a razão e a emoção. E resulta nas escolhas, na nossa vontade. Entende? Você vê a diferença? A gente precisa desfazer mesmo os enganos, irmãos. Porque é aí que tá, né? Os nossos desejos, eles são algo assim muito profundo, muito profundos, né? E a gente precisa entendê-los assim. Negar isso, irmãos, é fracasso na certa. E é por isso que a gente fracassa. Porque a gente tá olhando para a Bíblia com os olhos, com óculos, né? Com as lentes da nossa cultura. Olhando para a Bíblia como se ela fosse dualista. Como se ela fizesse essa distinção entre o corpo e a alma. Como se existisse um conflito entre aquilo que é natural e aquilo que é, ou aquilo que é corporal daquilo que é espiritual. Não existe isso. Pelo contrário, existe a alma que junta tudo. A alma junta tudo. A alma junta espírito e corpo. Que coisa linda, irmãos, a visão bíblica, entende? E também a questão do coração. Não existe um conflito entre razão e emoção. Isso é bobagem. Deus te criou de uma forma tão maravilhosa. Tão maravilhosa. E Ele... É isso que o salmista está falando. Ele me teceu de dentro para fora. E Ele me criou capaz de tomar uma decisão com base na minha razão e nas minhas emoções. Então, tudo que eu faço, eu escolho a forma de obter o conhecimento. É tudo, irmão, tudo com o ser completo, né? Então, a gente faz essa avaliação completa. Por isso que a gente tem discernimento espiritual. A gente olha para as coisas e a gente percebe as coisas do ponto de vista espiritual. É isso que Paulo fala lá aos Coríntios. A gente olha para tudo e percebe essa vida e os eventos e tudo que acontece, irmãos, a gente vê com essa perspectiva mais ampla. Entende? É maravilhoso isso. No dia 4 a gente continua aqui. Agora o Salmo 51. Eu sei que eu sou pecador desde que nasci, desde que minha mãe me concebeu. Eu sei também que tens prazer na fidelidade em secreto, no mais íntimo. Lá no mais íntimo me ensinas a sabedoria. Tá vendo, irmãos? Tá vendo onde é que acontece? Purifica-me. Então, a verdadeira transformação, o Salmo 51, ele mostra isso. A verdadeira transformação acontece, irmãos, de dentro para fora. Não adianta a gente mudar hábito, imaginando que o hábito alguma tarefa, né? Vou mudar os meus hábitos. A gente não consegue fazer isso, né? Exteriormente falando. A gente precisa desse movimento que começa dentro, né? Crie em mim um coração puro e um espírito reto, assim com base no Salmo 51. Então a gente vai, aqui no dia 4, a gente vai pensar tanto no coração como na alma, né? A gente já falou disso, para podermos dar esse passo aqui importante, com a ajuda do Jonathan Edwards, né? Porque o Jonathan Edwards ele vai ajudar a gente, né? Falando das nossas afeições, irmãos. Toda transformação é o que o Jonathan Edwards fala. Ele fala assim: ouso dizer que ninguém jamais mudou apenas por causa da doutrina, a doutrina fria. Eu vou estudar, agora eu vou obedecer. Isso nunca aconteceu com ninguém, irmãos. Por quê? Porque não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Uma pessoa que vai fazer o bem só porque ela sabe que é bom fazer, ela vai fazer. E ela vai deixar de fazer o que é mal porque ela sabe que é mal. Não acontece assim. Uma pessoa nunca mudou apenas por causa da doutrina, ou pelo ensino, ou pela pregação de outra pessoa, a não ser quando esses meios atingem os sentimentos. Ele fala que quando a mensagem alcança a pessoa de uma forma mais profunda, aí a coisa acontece. Ninguém busca salvação, clama por sabedoria, luta por Deus, põe-se de joelhos em oração, ou foge do pecado se tem um coração insensível, irmãos. Se o coração não está inclinado, não adianta.
não haverá nenhuma grande conquista pelos instrumentos da religião, né, oração, pregação. Não haverá nenhuma grande conquista, mesmo a comunhão, né, na igreja. As pessoas não são mudadas, elas não experimentam transformação de vida se o coração não estiver profundamente afetado pela palavra, pela oração, pela adoração, pela comunhão. Se a adoração não afeta o ser profundo, irmãos, é tudo superficial, entende? Se a oração não afeta o ser profundo, e assim vai. É isso que o Jonathan Edwards fala, né? E é por isso que a gente precisa entender isso bem. É por isso que é uma viagem interior. E toda viagem, e essa viagem de interior, o objetivo, irmãos, é vivermos uma grande transformação. Tem a ver com a conversão, tem a ver com a transformação essencial. Amém? Faz sentido tudo isso para você? Né? No versículo, no dia 5, a gente tem aqui os Provérbios 25. Os propósitos do coração do homem são águas profundas. Os propósitos do coração estão nas regiões subterrâneas, irmãos, ou nas águas mais profundas, onde não tem luz, né? Tá bem lá na escuridão, lá no profundo, tá lá embaixo. Agora, a segunda parte do versículo é: mas quem tem discernimento traz à tona. Então o objetivo é a gente descer para trazer à tona esses propósitos do coração, irmãos. Com a ajuda aqui do Larry Crabb, né? Os propósitos, os anseios mais profundos, né? Ele fala: todos queremos certas coisas. Queremos nos sentir bem, queremos ser admirados, queremos ser respeitados, ser amados. Todos queremos ser felizes, nos sentir felizes. Queremos um trabalho que nos traga segurança, que nos traga bem-estar. Queremos que faça sol no fim de semana. Enfim, né, todas as coisas que fazemos estão diretamente relacionadas com os nossos desejos. Tudo que a gente faz, irmãos, tem relação com desejo. Podemos dizer que essa capacidade de querer é parte fundamental de quem somos. É querer, desejar, é parte fundamental de quem você é. Faz parte da nossa realidade diária, né? Entendermos isso, irmãos. E jamais devemos negar isso. Pelo contrário, é o que nós estamos aqui fazendo. Tá certo? Faz sentido, né? Será que você consegue identificar isso agora, né? A gente está encerrando esse momento, mas aproveita agora para você fazer essa avaliação. Pense em alguma coisa que você fez nos últimos momentos, né? Nas últimas horas ou nos últimos dias. Em qualquer coisa que você tenha realizado. E em seguida, né, avalie se essa atitude, se essa ação não foi motivada por algum desejo. Por algum desejo. Às vezes não tem a ver só conosco, mas é com desejo relacionado com outras pessoas, né? De sermos bem vistos, de sermos admirados. Aí a gente faz algo, às vezes até altruísta, falar: mas eu não quis nada para mim. Não. Tudo que a gente faz porque existe desejos por trás, anseios por trás. Não é mesmo? Apesar dos desejos servirem de combustível, irmãos, para os impulsos pecaminosos, e eles são, né? É a razão. E é por isso que é tão difícil lidar com o pecado, com os nossos vícios, com certos comportamentos destrutivos, né? Padrão que a gente vai repetindo. É muito difícil de lidar. E ninguém consegue fazer isso, a não ser pelo Espírito Santo, no poder ali, e debaixo da luz da palavra de Deus. É isso. A questão não é errado ter desejo. Pelo contrário, Deus te criou assim. Tudo que você faz impulsionado por algum desejo. Entende? É assim que você é. Se você negar os seus desejos ou fingir que eles não existem, imaginando que assim será capaz de parar de pecar e obedecer à vontade de Deus, você estará perdendo contato com um aspecto essencial da sua existência. E claro, consequentemente, você vai falhar terrivelmente.
Então, o nosso objetivo é outro. É entender de verdade que os meus desejos mais fundamentais estão dentro de mim com o objetivo de me levar para Deus, para o coração de Deus, para a presença de Deus, para a vida em Deus. Os meus desejos, eles são a força que Deus colocou dentro de mim para me conduzir para os braços dele. Aleluia, isso é maravilhoso, irmãos. Isso é maravilhoso. Que o Senhor então nos abençoe nessa jornada, não é? Essa desafiadora jornada aqui. Vamos encarar então o desafio de descermos ao coração. Vamos lidar com a nossa vontade. Nós vamos lidar com os nossos desejos. Vamos libertá-los, irmãos, libertá-los no poder do Espírito, debaixo da luz da palavra de Deus. Amém? Inclinarmos o nosso coração. É bem isso. Se o nosso coração estiver envolvido em algo, e sempre que o coração está envolvido, irmãos, quando o coração está inclinado, aí é natural. Queria agradecer demais a sua companhia aqui nesse momento, essa longa conversa que a gente teve na primeira semana da Jornada Anseio. De coração, espero que essa conversa venha a ajudar, né? Te ajude a avançar de verdade nessa jornada interior de autoconhecimento que te leva a perceber a si mesmo aos pés da cruz de Cristo, diante do trono da graça. Essa viagem que leva para o coração de Deus, autoconhecimento que leva à percepção da presença de Deus, ou seja, que conduz à adoração. É como o salmista aqui, olha como o Senhor me criou de forma maravilhosa, isso é tão maravilhoso. Eu percebo a tua grandeza. Quando eu olho para mim mesmo, eu percebo tudo isso, Senhor. Os meus caminhos. Aí a gente termina assim, falando da nossa grande transformação, da conversão que a gente está vivendo, processo de regeneração, irmãos, sabe? Aleluia, Deus está fazendo uma obra linda na sua vida, uma obra eterna. E é bom a gente entender cada vez mais isso, não é mesmo? Então que a graça do nosso Senhor Jesus, sempre a graça do nosso Senhor Jesus, o amor maravilhoso, leal do Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com você. Sejam o diferencial, né? A presença de Deus seja o diferencial da sua vida, da sua jornada, da sua transformação, da sua jornada de transformação. Amém?
Música